Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9, meu nome é Paulo e hoje nós vamos dar continuidade aí à série de vídeos sobre Strap e nesse nono episódio você vai ter contato com a estrutura de log que já vem acoplada ao Strap e vai então entender toda essa estrutura, entender também como é que se faz a configuração desses logs e acompanhar os logs em ação lá no terminal. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, eu gostaria de continuar pedindo então o apoio de vocês, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal e no blog, dando seu like, colocando aí a opinião de vocês. A audiência de vocês é muito importante aí, tanto para o canal como o blog, para a gente possa sempre estar trazendo novos temas aqui para a comunidade. Eu gostaria também de fazer um esclarecimento, porque eu havia comentado com vocês aí nos episódios anteriores que esse episódio seria sobre o tema de publicar o Strap em ambiente de produção. Porém, ainda existem duas situações, dois temas que eu gostaria de tratar com vocês antes de partir para a publicação. Então, o primeiro dele é justamente o log, né? E na sequência também vou falar um pouquinho sobre a parte de middleware. E por que o log, na verdade, ele é tão importante, né? Não adianta você ter a sua API criada, configurada com a base de dados que você necessita para trabalhar no seu projeto, se você não tem uma estrutura de log que possibilite você monitorar a sua aplicação, acompanhar o comportamento dela, para de repente até ser proativo para tratar algum cenário, alguma situação que lá na frente pode trazer um incidente e alguma situação ruim aí para sua aplicação. Então, por nossa sorte, o Strap possui uma estrutura de log já incorporada nele. Na verdade, o Strap utiliza um componente chamado Pino, que é um componente bem rápido aí de log, baseado em Node.js, e justamente por isso você não vai ter a preocupação de, ativando a estrutura de log, comprometer a performance quando você vai fazer os acessos aos endpoints da API que você cria, tá bom? Então esse é um ponto. O segundo ponto é como é que funciona a parte do Strap, né? Como é que você faz as chamadas ao log dentro do Strap, dentro do seu código. Existem duas formas distintas de se fazer isso. Quando com essa parte de log já nativamente ativa dentro do Strap, você tem uma forma de fazer isso via variável global, utilizando o strap.log. Então aí ficaria strap.log.info, strap.log.warn, strap.log.error, né, que são os níveis de log que você tem. Ou você pode também utilizar o próprio contexto, desde que esse contexto aí esteja ativo lá na configuração do log, né, que eu vou mostrar para vocês na sequência. E aí, como que ficaria a chamada dentro de código utilizando o contexto? Ficaria ctx.log.info, ctx.log.error e assim por diante. Então você tem essas duas alternativas que você pode utilizar para fazer chamadas de log dentro do seu código, tá bom? E agora nós vamos partir para a configuração do log, né? Como o log é uma coisa, na verdade o log ele é um middleware que já vem embutido dentro do Strap, né? E não é possível, por exemplo, você desativá-lo. Existem configurações que você pode fazer e agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode lidar com essas configurações. O arquivo de configuração de log ele fica no arquivo chamado request.json. Então nós vamos abrir aqui a estrutura do nosso projeto. Então nós vamos vir aqui onde a gente já havia criado o projeto, né, que é aqui, ó, a pastinha SW9. Aqui vem um ponto importante. Nos dois últimos episódios, eu havia criado um projeto separado, né, para poder mostrar para vocês a conectividade com o MongoDB e como a opção de criar APIs via linha de comando, né. Porém, agora a gente está voltando, eu estou voltando para o padrão, utilizando o projeto chamado SW9. E aí dentro dele então é que a gente vai trabalhar com todos os itens, todas as configurações de log, middleware, etc. para poder lá na frente fazer o publish em produção, tá bom? Então abrindo aqui a nossa pasta do projeto, você vai entrar aqui em config, environments, e aí dentro de cada pastinha dessa aqui, que são os nossos
tipos de ambiente que nós podemos ter, né, que é o tipo de desenvolvimento, staging e o de produção, eu vou ter um arquivinho chamado request.json. Isso vai nos trazer uma grande flexibilidade, porque a gente pode fazer configurações de log distintas para cada ambiente, tá bom? Então, nesse episódio, nós vamos fazer testes utilizando o nosso ambiente produtivo, fazer um build simulando o ambiente produtivo. Então, nós vamos clicar aqui em Production, a gente vai ter o arquivinho aqui, request.json, vamos editar esse arquivo. E aqui dentro do request.json, a gente tem esse trecho aqui que é onde que diz respeito à configuração então do nosso middleware, que é um middleware chamado Logger, tá? Então, quais são as possíveis configurações que a gente tem dentro dele? Tem o level, que é o nível de log. Então, aqui em produção ele está como info, né? Mas pode ser desde info, debug, warn, error, trace, são os tipos passíveis aí de níveis de log. Tem uma outra configuração que você pode fazer, uma outra chave chamada expose in context. O que significa isso? Quando eu deixo ele como true, entra em jogo a questão do contexto, né? Eu posso criar chamadas de log no meu código utilizando o contexto, que eu comentei com vocês lá no início do episódio, usando o ctx.log, tá? Aí você tem a opção de ativar ou desativar. E tem a última chave aqui que é requests. Ela pode ser true ou false, e ela significa o que? Se eu ativar essa opção request com o valor true, vai permitir a gente logar todas as requisições que são feitas na nossa API. Então, todas as chamadas que nós fizemos aos endpoints, vai se registrar uma linha de debug que vai ser exibida em terminal. Então, para configurar o nosso ambiente aqui, só para a gente simular o comportamento, eu vou utilizar aqui debug na minha chave aqui do level log, vou deixar o expose in context como true e o request também como true, vou salvar. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa subir o strap para poder ver o log em funcionamento, né? Mas antes disso a gente vai precisar fazer um build, e eu vou mostrar para vocês uma situação aqui que eu não havia mostrado antes. O strap, ele permite você utilizar uma variável de ambiente chamada node-env, né, onde você vai definir qual é o ambiente que você está usando para poder fazer o build. Então, o build que o strap vai fazer vai ser com base, né, no ambiente que você configurou, se é development, se é production ou se é staging. Como que eu faço para setar aqui a minha variável de ambiente? Como eu estou no Windows, eu vou utilizar aqui set node-env, node-env igual production, porque eu quero fazer um build preparado para produção. Vou dar um enter e agora eu vou fazer o build efetivamente. Então vou digitar aqui strap build e vocês vão ver que ele vai ler então essa variável de ambiente, vai identificar que ela é de production e vai fazer o build baseado nas configurações que estão nessas pastas de environment relacionado à produção. Olha, como vocês podem ver, ele iniciou o building aqui, né? Como eu disse para vocês, pegando a informação que está aqui no node-env. Nós vamos aguardar o build aqui, ele vai demorar um pouquinho. Vou pausar o vídeo rapidamente aqui e na sequência a gente volta. Bom, encerrado então aqui o nosso build já preparado para produção, a gente vai iniciar o strap executando o comando strap start. Um ponto de atenção só, vocês têm que lembrar de estar com o MongoDB iniciado, né, porque aqui nesse ponto o strap já está configurado com conectividade com o banco de dados do MongoDB. Então isso é importante, senão vai dar erro a hora que vocês executarem o comando strap start. Então vou digitar aqui strap start, que é para subir então o strap e subir a nossa API que foi criada, né, para que a gente possa verificar o comportamento do log aqui em terminal. Pronto, então com o strap iniciado, a gente vai copiar aqui a URL admin. Vamos vir aqui no navegador.
E aqui eu vou deixar o terminal aberto, que é justamente para vocês verem que ele já está realizando o log, né? Como a gente definiu o log level como debug, então ele já vai fazendo os logs aqui, ó, criando as linhas. Cada navegação, cada clique que você dá aqui nos links, né, dentro da área de admin. Por exemplo, vou clicar aqui em gestão de conteúdo e ele vai logando todas as requisições que são feitas, né, todos os endpoints. Existe também, ele vai logar também todas as chamadas aos endpoints que nós criamos, né, que nós criamos dois content types. Nós criamos o content type status e o content type tarefas. Então todos os endpoints relacionados a esses dois content types, quando a gente for fazer uma chamada, ele também vai logar. Nós vamos pegar, por exemplo, vir aqui no REST Client, que é a ferramenta que a gente está utilizando para fazer o teste de chamadas aos endpoints. E aqui eu tenho um URL, localhost 1337/tarefas/count. Então ele vai chamar um endpoint aqui para contar a quantidade de tarefas. Vou clicar aqui em Send. Com sucesso. Então aqui nós vamos ver no log. Ele fez o log da requisição que a gente acabou de fazer, ó, ao endpoint tarefas/count. Então esse é o comportamento que a gente tem do log, né, de exibição deles em terminal. E agora eu queria mostrar para vocês, para a gente encerrar esse episódio, a gente vai colocar chamadas de log dentro de um código, tá? Para a gente ver depois o comportamento disso aqui no terminal. Nós vamos então utilizar um controlador que fica dentro do content type tarefa. Nós vamos customizar, na verdade, esse controlador, incluindo uma nova função, uma nova ação dentro dele. Como que nós fazemos isso? Como que nós customizamos um controlador? Então nós vamos entrar aqui, voltar aqui na nossa área de projetos. Aí eu vou entrar na pastinha de API, que é onde residem aqui todos os content types que nós criamos. API, tarefa, controllers. E nós vamos editar esse arquivo aqui, tarefa.js. Então nós temos aqui o código, né, que já vem pré-criado aqui dentro. E aqui dentro aqui do módulo.exports, nós vamos adicionar uma nova action, que vai se chamar BasePath. Basicamente o que essa BasePath aqui vai fazer é só pegar o retorno aqui desse process.cwd. O que ele faz, essa chamada process.cwd? Ele vai pegar o diretório base de onde você iniciou o strap. Então no nosso caso ele vai pegar lá a pastinha SW9, que é o nome, que é a pastinha do nosso projeto, tá bom? E aqui nós vamos adicionar todas essas linhas de log, ó, para mostrar justamente para vocês como é que a gente trabalha isso dentro do código, né? Como que a gente faz as chamadas. Muito similar ao que a gente tem hoje na API Console, né? Que é console log, console.inf, etc. Aqui eu estou utilizando a variável global do strap, né, para log, que é o strap.log, com a variação só dos níveis de log. Então eu vou ter uma chamada aqui de info, com conteúdo que vai ser exibido, o fatal, o error, o warning e o debug, né? E com aquela parte do contexto que eu havia comentado com vocês, que é justamente aqui, ó, expose e in context, como ela está aqui true, eu posso também fazer essa chamada, ó, ctx.log.info, que é a mesma coisa que se eu fosse chamar strap.log.info, tá? Então aqui a gente tem o código customizado do controlador, a gente vai salvar. Só essa alteração aqui para o controlador não basta. Agora a gente vai ter que incluir essa nova rota lá no nosso arquivo de rotas. Então nós vamos vir aqui no projeto, localizar o arquivo de rotas. Fica aqui em config, routes.json. E aqui em routes.json a gente vai incluir a nossa rota que a gente acabou de criar. Então só vou fazer uma cópia aqui do que a gente precisa. Então eu vou copiar essa parte aqui para a gente criar a nossa nova rota.
ela vai ser do tipo get, o path dela vai ser tarefas barra base path, o handler dela vai ser tarefa ponto, o nome lá da minha action, que também é base path. Vou deixar as configurações aqui do jeito que estão, vou clicar em salvar. Então, com isso, a parte de customização de controlador e a definição de rota já estão ok. Nós vamos fazer um novo build do strap, um novo start, e aí nós vamos conceder acesso a esse endpoint para a gente poder acessá-lo lá via o REST Let Client. Então, nós vamos vir aqui novamente, vamos dar um stop, vamos dar um strap build. Nesse momento aqui eu vou pausar novamente o vídeo, né, porque vai demorar um pouquinho para fazer o build, e na sequência a gente volta. Bom, com o encerramento do build, né, eu aproveitei também para executar na sequência o comando strap start. Então o nosso ambiente strap está no ar novamente. E agora a gente vai entrar aqui em strap, dar uma atualizada. Continua aqui o processo de log, né, em terminal. Eu vou fazer, o próximo passo agora é eu dar o acesso lá na parte de permissões, né, dessa nova action. Então eu vou entrar aqui em papéis e permissões, acesso público. Vou localizar aqui no Content Type tarefa a nova action que eu tenho, né, que é o base path. Vou marcar, vou salvar. Ok, observe novamente que ele continua fazendo todo o log, né, das ações que eu faço aqui no painel admin. E agora via REST Let Client a gente vai fazer uma chamada ao base path. Base path, clicar em send, e vocês podem ver aqui que aquelas linhas de log que nós incluímos no código, elas são exibidas aqui, ó. Então tem info, né? Isso vocês podem observar também a questão das cores. Existe uma cor diferente aqui para cada nível de log, ok? Então você consegue ter essa flexibilidade de entrar lá no seu código, seja customizando um controlador, customizando um serviço, customizando qualquer outra área de código aí dentro desse framework strap para exibir os logs em terminal. Como vocês podem notar, toda essa estrutura aí de log, ela exibe as linhas, né, que você vai configurando dos logs apenas no terminal. Então por esse motivo eu decidi que no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre middleware, já para engatilhar a criação do middleware que vai ser responsável por gravar esses logs, não mais só exibi-los em terminal, mas também gravar esses logs em arquivo. Então basicamente vocês vão entender toda a parte de middleware, como ela funciona. Vamos criar um novo middleware que é justamente para o middleware de log, para gravar os logs em arquivo texto. Então ele vai fazer a interceptação de todas as chamadas endpoints que a gente pode fazer, seja via painel admin, ou seja acessando os endpoints das APIs que nós criamos. Então esse middleware vai fazer a interceptação e vai gravar toda essa parte aí de requisição dentro de arquivos texto. Tá bom, pessoal? Então com isso a gente encerra o nosso nono episódio. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.